semana vamos discutir as infecções bacterianas do sistema nervoso central. As infecções do sistema nervoso central são de grande importância pela morbidade e mortalidade associada a elas. Essas infecções podem ter várias etiologias, tá? Bactérias que vamos tratar aqui, mas também vírus, fungos, protozoários, tá? Todos eles podem causar manifestações no sistema nervoso central. E os principais processos infecciosos, gente, são as meningites, que seria a infecção e inflamação das meninges, as encefalites, né, inflamação no encéfalo, e os abscessos cerebrais. Tá? Eu vou discutir aqui com vocês, gente, principalmente as meningites e os abscessos cerebrais, pois as encefalites, elas são, em geral, causadas por vírus, tá? Mas podem também, em alguns casos, né, causar por bactérias. Mas eu vou falar mais detalhadamente sobre as meningites e abscessos cerebrais. E como é que essas infecções acontecem, gente? A via mais comum é a via hematogênica, né? Ou seja, a bactéria. Agora vamos falar, né, especificamente das bactérias. Essas estão causando infecção em algum sítio, tá? Geralmente sítios que são ricamente vascularizados, por exemplo, né, uma pneumonia, caem no sangue, causam uma bacteremia e depois chegam no sistema nervoso central. Tá? E a passagem, né, pela barreira hematoencefálica por essas bactérias, né, vai ser facilitada, né, pela inflamação, né, que vai aumentar a permeabilidade dessa barreira. Além da via hematogênica, né, a gente também tem a via direta ou de contiguidade, tá? Que é onde traumas ou cirurgias, né, acidentes, cirurgias, outros traumas, vão criar uma via direta de contiguidade entre sítios que são ricamente colonizados por microbiota, como o trato nasal, né, como a cavidade nasal e o sistema nervoso central. E aí essas bactérias podem passar de um lugar para o outro, mudando de sítio anatômico, causando a doença. Tá? As formas mais comuns, gente, são a disseminação hematogênica, tá? A infecção hematogênica do sistema nervoso central. Bom, então iniciando com as meningites, elas são processos inflamatórios nas membranas, né, que recobrem o sistema nervoso central, que a gente conhece como meninges. No Brasil, é mais comum, né, a ocorrência das meningites bacterianas no inverno e das virais no verão. Então tem também uma divisão, vamos dizer, temporal, né, na frequência, na incidência dessas infecções. As meningites bacterianas, gente, são frequentemente graves, potencialmente fatais. E embora a maioria dos indivíduos se recuperem, né, pode ocorrer sequelas, né, como dano cerebral, perda da audição, deficiência intelectual, né, problemas motores. Tá? Esses estudos podem ocorrer com sequelas relativamente comuns, né, nos indivíduos infectados. Ah, Bruno, e por que a meningite bacteriana ela tende a ser muito grave, muito fatal? Porque o grande causador, né, gente, dessas doenças, né, é a resposta inflamatória à infecção pelo patógeno no sítio anatômico. Tá? Então, a infecção no sítio nobre, como o cérebro, vai causar esses danos, aí pode levar o indivíduo à morte. E como eu falei com vocês, gente, as bactérias geralmente vão ser as que mais vão gerar respostas inflamatórias no nosso corpo, tá? Porque os fungos, né, por exemplo, os protozoários são eucariotos, são bem parecidos, né, com a gente, embora obviamente tenha diferença, a gente reconhece, mas eles são em grande parte, né, são parecidos, compartilham estruturas com a gente. E os vírus que geralmente vão causar infecção, geralmente não, né? Eles vão se multiplicar dentro da célula. Tá? Então essa forma também de multiplicação intracelular acaba escondendo um pouco esses vírus da resposta imune. Tá? E no caso das bactérias, né, a gente é a que mais
avisa, né, nosso corpo, nosso sistema imune de que tem uma infecção, né, porque são organismos completamente diferentes das nossas células. Né, são organismos procarióticos, com estruturas como peptidoglicano, LPS, assim, que não existem, né, nos animais, né, nos eucariotos. Então essas estruturas são muito imunogênicas, causam grande inflamação e daí a importância das meningites bacterianas. Como eu falei com vocês, gente, na verdade é um dado do Ministério da Saúde, né? Essas meningites agudas bacterianas são mais comuns no inverno. Então a gente tem uma separação temporal e a gente tem também uma separação de faixa etária, tá? Pelas principais agentes, eles têm uma divisão por faixa etária. Então, falando dessas faixas etárias, gente, os recém-nascidos, a gente já discutiu isso, né? Eles são muito... as principais, né, infecções são causadas pelo Streptococcus agalati, o grupo B de Lancia, a Escherichia coli, linhagem K1, e a Listeria monocytogenes, tá? Que é uma bactéria, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, né? Eu estou falando a primeira vez hoje. Crianças já, né, menores de 2 anos vão ser muito afetadas pelo Streptococcus pneumoniae e pela Neisseria meningitidis. Entre 2 a 18 anos, né, ou seja, criança até a idade adulta, o início da idade adulta, né, Neisseria meningitidis é a mais comum. Nos adultos, o Streptococcus pneumoniae é o mais comum. E nos idosos, a gente tem Streptococcus pneumoniae e Listeria monocytogenes como agentes importantes. Então, resumindo, gente, a gente pode falar que em recém-nascidos, a gente tem o Streptococcus grupo B, Escherichia coli e Listeria. Tá? Em crianças menores até os adultos, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis, e nos idosos, Streptococcus pneumoniae e Listeria monocytogenes. Bom, a Neisseria meningitidis, né, é o conhecidamente como meningococo, né, são gêneros Neisseria, a gente já discutiu, a gente são diplococos gram-negativos em formato de grão de café, né, fica claro aí nessa figura ao lado, acima. São bactérias aeróbias, né, fastidiosas e capinofílicas. Nesse caso, gente, cerca de 10% da população, eles vão abrigar a Neisseria meningitidis na nasofaringe de forma assintomática. E a transmissão da bactéria, ela vai ocorrer por pessoa a pessoa, por secreções nasofaríngeas, tá? Tanto de portadores assintomáticos, desses 10% da população, como de indivíduos que estão doentes. E o fator de virulência principal, gente, da Neisseria, nesse caso, é a cápsula. Tá? A cápsula ela vai auxiliar, né, como a gente já discutiu, diminuindo a resposta imune, fagocitose, tá? E através do tipo de açúcar da cápsula, a gente pode tipar, né, os sorogrupos do meningococo. Então são 12 diferentes sorogrupos reconhecidos hoje, que são designados aí por essas letras do alfabeto. E a meningite causada pelo meningococo, né, ou doença meningocócica, é a meningite de maior importância para a saúde pública, tá, gente? Ela é a mais frequente, ela vai se apresentar, pode se apresentar em ondas epidêmicas, né, em surtos. Geralmente ela e a Listeria, né, vão ter esse padrão de apresentar em surtos, né, mas a meningocócica é a mais incidente, a mais prevalente. E esses sorogrupos aí, o A, B, C, Y, W e X, são os mais comuns causando doença. Tá? O período de incubação médio, assim como da maioria das meningites, tá, gente? É um período curtinho, entre 3 e 4 dias. E aí os sintomas, nesse caso, vão surgir abruptamente, né? Como febre, cefaleia intensa, náuseas e vômitos, letargia, irritabilidade, mialgia, artralgia, né? Pode ocorrer a rigidez na nuca, né? Que é um dos sintomas comuns da meningite.
E embora, gente, a incidência de sequelas nesse caso seja baixa, tá? Geralmente envolvendo deficiência auditiva e artrites, tá? É, a taxa de mortalidade pode ser muito alta, tá? Principalmente se não tratada imediatamente, tá? E também tem incidência, né, em crianças, cerca de 1 a cada 5 crianças com meningite vai apresentar também convulsões, tá? Que são incomuns nos adultos. E uma outra forma da doença meningocócica, gente, é a meningococcemia, tá? Que é a disseminação da bactéria pelo sangue com ou sem a meningite, tá? Então a gente pode ter essas duas doenças associadas, né? A bactéria cair no sangue e chegar no sistema nervoso central. Ela pode manifestar só a bacteremia ali com alguns sintomas. Ela pode ter a bacteremia com a meningite, tá? Então a meningococcemia também faz parte. Por isso que a gente chama de doença meningocócica, né, gente? Ou doença invasiva, né? A bactéria vai cair no sangue, pode chegar no sistema nervoso. Então essas duas manifestações a gente chama de doença meningocócica. 60% dos indivíduos, gente, que tem essa bacteremia pelo meningococo, elas vão apresentar esses pequenos trombos, né, essas pequenas lesões hemorrágicas nos vasos pequenos, né, principalmente nos membros inferiores. Então vocês estão vendo aí à direita, né, essas lesões avermelhadas, né, que são lesões, na verdade são pequenos trombos, né, que formam pequenas hemorragias na pele, tá? E nesse caso, gente, a taxa de mortalidade já sobe muito, né? A pessoa com as manifestações da meningococcemia, a taxa de mortalidade aqui vai ser cerca de 40%. Tá? Então a taxa de mortalidade muito relevante, principalmente em crianças mais novas, né? Elas vão estar mais suscetíveis as manifestações mais graves, né? E mortalidade maior. Aqui eu estou mostrando um gráfico para vocês, gente, só falando sobre, né, uma distribuição geral dos sorotipos, né, do meningococo que circulou pelo mundo, né, mais especificamente aqui olhando Brasil, América do Sul, né, o principal, gente, sorogrupo que vai ter participação vai ser o C, tá? Então o C ele é o mais incidente, tá? Embora a gente possa encontrar também o B, por exemplo, tá? Causando infecção também, mas o C ele seria o mais prevalente no Brasil. Tanto é assim, gente, que a vacina meningocócica que a gente tem, né, disponível do SUS é a meningocócica tipo C, tá? É uma vacina, gente, com o polissacarídeo tipo C da bactéria, né, da cápsula, e eles associam, né, a toxina difitérica, a proteína do Corynebacterium diphtheriae, tá? Na verdade, eles usam o toxoide, né, que a gente fala, que é a toxina inativada, sem ter atividade. Então eles associam o polissacarídeo com uma proteína. Para quê, gente? Para aumentar a resposta imune. A gente sabe que a resposta imune contra açúcar, né, ela é muito mais, vamos dizer assim, muito menor, tá, do que uma resposta à proteína, né? A gente sabe disso. E existe também, gente, só que não existe na rede pública, tá? Na rede privada, a polivalente, tá? Que vai pegar 4 sorotipos aí, o A, o C, o W e o Y. O segundo agente mais comum, gente, é o Streptococcus pneumoniae ou pneumococo. São estreptococos alfa-hemolíticos, já discutimos isso, né? E podem colonizar a orofaringe de pessoas saudáveis. A porcentagem, gente, da população é variável, né? E a colonização ela tende a ser maior em crianças mais novas. E com o passar dos anos, né, a colonização pelo Streptococcus pneumoniae vai diminuindo. E a doença ela é causada, gente, pela disseminação endógena do sítio de colonização, ou seja, a orofaringe, para as meninges, né, primeiramente caindo no sangue, causando a bacteremia e chegando no sistema nervoso central, tá?
Ele é a segunda causa mais comum de meningite no Brasil, tá, gente? Meningites adquiridas na comunidade. Só para relembrar, gente, o Staphylococcus pneumoniae, né, o pneumococo é a primeira causa de pneumonia adquirida na comunidade e a segunda causa de meningite, né? Destacando a grande importância dessa bactéria para a saúde pública. E as crianças de menores de 2 anos são as mais atingidas, gente, pela meningite pneumocócica. Como eu falei com vocês, tá, gente? As crianças, elas são as que têm maior taxa de colonização e, portanto, vão ser mais atingidas, vão ter maior incidência da doença, dado que a doença vai se iniciar, né, em uma pessoa colonizada assintomaticamente. Então a meningite causada por essa bactéria, ela começa, né, como uma complicação após outras infecções. Então, por exemplo, a otite, a gente viu muito comum, pneumonia muito comum, sinusite muito comum. E a partir desses sítios, né, a bactéria cair no sangue e chegar no sistema nervoso central. O período de incubação também, né, ele vai ser entre 3 a 7 dias. E a taxa de mortalidade aqui, gente, já vai ser mais alta, tá? Cerca de 20%. Porém, é uma taxa de mortalidade menor do que outras bactérias que causam meningite. Porém, gente, né, um outro porém é que nesse caso, tá, a possibilidade de sequela é muito maior, né, pode ser até 20 vezes maior do que em outras bactérias, tá? E até 70% dos casos de meningite, gente, pelo pneumococo, vão apresentar sequelas, tá? Então a sequelas, a probabilidade é muito maior. E aí, dentro dessas sequelas, a gente tem convulsões, edema cerebral, perda da audição, maior propensão a ter acidente vascular cerebral e hidrocefalia, tá? Então, muito grave também essas complicações, né, essas sequelas que podem ser deixadas pela meningite pneumocócica. Felizmente, né, como nós discutimos, assim como o meningococo, tá, gente? Para o pneumococo a gente tem a vacina. Eu coloquei dois exemplos aí, né, da vacina. A gente tem a que protege contra 10 sorotipos e outra contra 23 sorotipos, né? Então a gente tem também, a gente já discutiu isso, as vacinas. Eu não coloquei aí, gente, mas a de 10 e a de 13 sorotipos, né, estão disponíveis na rede pública e essa vacina de 23 sorotipos somente na rede privada. Um terceiro agente, gente, importante, tá? Embora a sua incidência tenha caído drasticamente, é o Haemophilus influenza, tá? Então vocês lembram, né? O Haemophilus influenza é um cocobacilo gram positivo, desculpa, gram negativo, perdão, e encapsulado, né? Tem uma cápsula que a gente pode também usar o açúcar da cápsula para dividir em sorogrupos. E como eu falei com vocês, a grande maioria das doenças são causadas pelo sorogrupo B, né? O Haemophilus influenza do tipo B, o HIB. Aqui também a gente tem a via endógena, né? A bactéria, como vocês estão vendo aí abaixo à direita, né? A bactéria ela vai colonizar assintomaticamente, né? A orofaringe, nasofaringe, de parte da população, e daí ela vai cair no sangue e poder chegar através do sangue, né? Atravessando a barreira hematocefálica no sistema nervoso central. Então, basicamente, vai acontecer a mesma coisa, gente, que o pneumococo, ele vai causar uma infecção, né, uma otite, uma sinusite, que são comuns para essa bactéria, e aí ele vai cair no sangue, você tem um período curto de incubação também, como eu disse, e vai ter as manifestações, tá? Ocorre principalmente, gente, em crianças mais novas, né, até 5 anos, que não são imunizadas, obviamente. A meningite pela Haemophilus influenza, gente, ele vai ter também alguns sintomas, sinais clínicos que são indistinguíveis de outras meningites bacterianas, né? Como febre, cefaleia intensa, náusea, vômito, rigidez de nuca. A taxa de mortalidade, gente, é baixa em pacientes que são tratados rapidamente, 10%, né?
Porém, as sequelas, gente, podem ocorrer até 50% das crianças, principalmente, né, não imunizadas. Então, metade das crianças que adquirem a infecção vão ter sequelas. As sequelas, né, vão, né, desde perda de audição, distúrbio de linguagem, retardo mental, anormalidade motora e distúrbios visuais. Né? Então, a bactéria é muito importante. E ele era, gente, o segundo agente mais prevalente, né? Perdia somente para Neisseria meningitidis nos anos 90, tá? Porém, a vacinação fez a incidência cair em mais de 90%. Né? Assim como a pneumonia também, como eu falei com vocês, caiu bastante com a vacinação. Né? Talvez seja uma das melhores, os melhores exemplos, né, do impacto da vacinação na saúde pública. Como eu falei com vocês, a gente tem essas vacinas, né, do hemófilos influenza tipo B, conjugadas, né, a antiga vacina tríplice bacteriana, que é a da difteria, tétano e coqueluche, e também da hepatite B, tá, que também é uma doença grave, né, mais grave em crianças. E tem a hexavalente, que tem o hemófilos, a tríplice bacteriana, a hepatite B mais a poliomielite. Tá? Então essas duas vacinas estão disponíveis, né, no sistema público de saúde. Falando de outra importante causa de meningite, gente, é a Escherichia coli, né? Já falamos muito dessa bactéria, causando várias manifestações, né? Principalmente infecção do trato urinário, manifestações gastrointestinais e as meningites. A E. coli, gente, é a bactéria gram-negativa mais comum causando meningites e a causa mais comum de meningite neonatal. 75, né, a 80% dos casos, gente, são causados pela E. coli possuindo o antígeno capsular K1, tá? Vocês lembram dessas tipagens que a gente faz de enterobactéria, né? Pelo antígeno O, K e H, né? O K é o antígeno, é o açúcar da cápsula. Então a gente vê que as linhagens de E. coli também que causam meningite são diferentes das linhagens que vivem no nosso intestino, como microbiota, tá? Só para fins de ilustração, né? A E. coli da nossa microbiota, ela principalmente o tipo K12. E a origem, gente, ela em neonatos, né? A bacteremia cai no sangue via hematogênica. E pode acontecer também em adultos, gente, ou crianças também, né? Por continuidade do sistema nervoso central com a cavidade peritoneal, tá? Que é a tal da válvula de derivação licórica. Uma das formas, gente, né, quando a gente tem uma pressão aumentada, né, no sistema nervoso central, né, ou seja, o líquor ali está numa pressão aumentada em relação, né, dentro ali daquele espaço onde ele fica, né, é necessário você drenar esse líquido, né, e uma das formas mais utilizadas é usar essa válvula de derivação, é uma válvula que vai ir de dentro lá do sistema nervoso central, tá, e vai drenando esse líquor e isso vai ser jogado na cavidade peritoneal, vai ser reabsorvido. Porém, você gera com isso uma continuidade, né, entre o sistema nervoso central e a cavidade peritoneal que pode permitir a bactéria chegar. Né? Então a bactéria vai primeiro colonizar o aparelho, né, e depois conseguir chegar no sistema nervoso central. Os sintomas, gente, são indistinguíveis de outras meningites, né, bacterianas, e a taxa de mortalidade é cerca de 15%, tá? Que é uma taxa até baixa, assim, comparada a outras meningites, porém até 50% dos pacientes, né, dos neonatos, podem apresentar sequelas, tá, gente, envolvendo perda de audição, retardo mental, como em outras bactérias também. Então, também uma causa muito importante de meningite. Uma outra bactéria muito importante é a Listeria monocytogenes. Eu não falei com vocês dela, gente, então só coloquei uma descrição pequenininha. Ela faz parte do filo Firmicutes, que é o filo que pertence à maioria das bactérias gram positivas de importância clínica, família Listeriaceae. Eles são bacilos pequenos, gente, né? Gram-positivos, anaeróbios facultativos, não esporulantes e
tolerantes. Grande capacidade de crescer, né, em diferentes temperaturas e pH. É uma bactéria muito encontrada, gente, em solo, água, matéria vegetal em decomposição. Então é uma bactéria ambiental, né? E por causa disso até ela tem essa capacidade de crescer em várias temperaturas, pHs, tá? E de 1 a 5%, gente, dos seres humanos possuem a colonização assintomática com a listéria, tá? Então a listéria vai estar lá é, presente sem causar infecção, sem causar doença. Porém, gente, a doença, embora ela esteja ali colonizando, não é uma doença que dissemina, né, do sítio de colonização para o sistema nervoso central. A maioria das infecções, gente, que a gente chama de listeriose, são através da ingestão de alimentos contaminados, tá? Então, principalmente leite, derivados e carnes processadas. Ela é a única bactéria, gente, causadora de infecções do sistema nervoso central em que a origem é origem alimentar, tá? Oral fecal. A doença não invasiva, gente, que eles chamam de não invasiva, né? É uma gastroenterite autolimitada. Então, se a pessoa pega a bactéria, né, a ingerir o alimento, vai ter uma gastroenterite, né, com sintomas parecidos com outros gastroenterites e que se resolve na grande maioria dos casos sem nenhuma intervenção médica, né? Agora, a doença invasiva, essa aí já é mais grave, tá, gente? Então, a bactéria pode, a partir do intestino, cair no sangue, causar uma bacteremia com a possível sepsis bacteriana e chegar no sistema nervoso central, causando meningoencefalite, tá? Então, aqui tem o envolvimento da meninge, né, das meninges e também do encéfalo. É uma meningoencefalite. Os sinais e sintomas, gente, também vão ser muito parecidos, né, com outros: febre, mal-estar, dores de cabeça, rigidez na nuca, confusão mental e convulsões podem acontecer nos indivíduos que sofrem, né, da meningoencefalite por listéria. As populações em maior risco, gente, de doenças invasivas, né, são os idosos, as gestantes, os neonatos e imunossuprimidos, né? Como vocês viram lá naquele primeiro slide, né? Eu falei de faixas etárias, né? Então a listéria ela tem essa distribuição bimodal, né? Tanto em crianças mais novas e neonatos como em idosos, nos extremos de idade. A taxa de mortalidade geral, gente, cerca de 20%, que é muito relevante, né? Mas menor do que algumas taxa de mortalidade de outras bactérias que causam meningite. E pode ocorrer também, gente, 1 a cada 5 gestantes que contraem a doença por a listeriose vão ter caso de aborto, tá? Então vão levar à morte do feto. Outro gram positivo, gente, aqui causador de meningites é o Streptococcus do grupo B de Lansfield. Né? A gente já discutiu várias vezes, é o Streptococcus agalati. Né? Ele, como a gente também já discutiu, né? Ele também está associado à colonização assintomática de cerca de 10 a 30%, né, das gestantes. Só que essa colonização, gente, é diferente de outros estreptococos, os quais são mais comuns, né, na nasofaringe, orofaringe. O Streptococcus agalati, a colonização dele é trato gastrointestinal inferior e trato geniturinário. E ele é subdividido em 9 sorotipos específicos, né, também pelo açúcar da cápsula, tá? Essa divisão pelo açúcar da cápsula, gente, ela não tem nada a ver com a divisão de Lansfield lá, né, que é uma proteína na parede celular dessas bactérias. Aqui esses tipos, né, eles são dos tipos de açúcar da cápsula. E ele vai causar meningite, gente, em neonatos, né? A gestante, né, ela pode ser portadora da bactéria ao passar pelo canal do parto, né? O neonato ele adquire a bactéria e pode ter a doença. E existem basicamente 2 tipos de doença, gente, pela Streptococcus agalati, em
recém-nascidos, a doença neonatal de início precoce, que é adquirida até 7 dias após o parto, tá? Tem um maior envolvimento dos sorotipos 1A, 3 e 5, e na maioria dos casos, gente, vão causar pneumonia, tá? Quando a criança adquire ao passar pelo canal do parto, né? Que cerca de 15% da doença neonatal de início precoce vai ser meningite. Na doença neonatal de início tardio, tá? Que eles caracterizam pela a aquisição da infecção entre 7 dias a 3 meses de vida, tá? Aí vão ter preferencialmente o sorotipo 3 e a maioria dos casos vai ser de meningite, nesse caso, tá? 30 a 40% dos casos vão ser de meningite na doença de início tardio. A taxa de mortalidade, gente, é muito baixa, tá? Se comparada a outras bactérias, né? Cerca de 3%, porém as sequelas também são bastante frequentes, né? Cerca de um quarto a metade dos neonatos, né, vão ter sequelas após a meningite pelo Streptococcus agalacti. Outra causa importante é a meningite pelo Staphylococcus, tá? Eu não falei lá naquela tabela, né, de idades, tá? Mas é porque são agentes um pouco diferentes, tá? A meningite pelos estáfilos, gente, são causadas principalmente, né, pelas duas espécies mais comuns, o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus epidermidis. Pode ocorrer, gente, pela via hematogênica, muito comum após a pneumonia, por Staphylo aureus, por exemplo, né? Ou por trauma gerando continuidade entre a cavidade nasal, onde essas bactérias podem habitar como parte da microbiota, e o sistema nervoso central, tá? Então, cirurgias crâniofaciais, acidentes no trânsito, traumas por arma de fogo, enfim, gerando uma continuidade, né, entre o sistema nervoso central e a cavidade nasal. As populações sob maior risco, gente, de meningite por estafilococcus são pacientes diabéticos não tratados, né, com a doença descompensada, pacientes com histórico cirúrgico, como eu falei, né, a cirurgia também é um modo de introduzir essa bactéria no sistema nervoso central, pacientes com câncer, tá, e pacientes imunossuprimidos. Os sinais e sintomas, gente, eles são também bem parecidos, né, como febre, dores de cabeça, vômitos, perda da consciência. E nesse caso, gente, a taxa de mortalidade pode chegar até 77%. Uma taxa altíssima de mortalidade, tá? Principalmente, gente, se eu estou falando de linhagens de MRSA, ORSA, tá? Vocês lembram lá, se eu tenho essa linhagem de Staphylo aureus, né, resistente à meticilina, oxacilina, eu não posso usar, né, nenhum beta-lactâmico. Eu perco então o beta-lactâmico, mesmo que tenha efeito in vitro no TSA, ele não vai funcionar em vivo. Né? Então, como vocês vão ver, a principal maneira de tratar as meningites são os beta-lactâmicos. Então tem mais esse agravante aí na meningite pelo Staphylo aureus. Alguns outros agentes, gente, que causam meningite também, nesse caso vão ser mais meningites crônicas, tá? Que tem uma duração um pouco maior. Das bactérias, tá? A gente tem o Mycobacterium tuberculose, né? Que é a tuberculose, uma forma de tuberculose extrapulmonar, tá? Que pode acontecer. E o Treponema pallidum também, tá? Como vocês vão ver na semana que vem, que a gente tem as aulas de infecções sexualmente transmissíveis, né? O Treponema pálido é o agente etiológico da sífilis, né? A sífilis, ela começa como uma lesão genital, tá? Ela, depois a bactéria pode cair no sangue, gente, causar lesões em várias regiões do corpo, tá? Principalmente na pele, né? Lesões de pele bastante indicativas, tá? E se não tratado, né, gente, ele pode também cair no sangue de novo e chegar principalmente no coração, tá? Causando uma endocardite, ou então chegar no cérebro, causando uma sífilis terciária, tá? Ou neurosífilis, que a gente conhece também com um potencial alto de óbito. Então essas duas bactérias, né, seriam causadoras aí das meningites crônicas. E a outra manifestação, perdão, que eu ia falar com vocês, são os abscessos cerebrais, tá?
Os abscessos, gente, cerebrais, eles são acúmulo de pus no cérebro, formando um abscesso, tá? Como um abscesso no tecido subcutâneo, né? Foi introduzido ali uma bactéria ou outro agente ou outro micro-organismo, você teve essa chegada de células do sistema imune que vão matar os micro-organismos, vão morrer também, vão gerar esse pus, né, e vão formar esse abscesso. Vai ser uma região que vai estar né, com esse acúmulo de pus, células leucócitos mortos, células bacterianas mortas. E a origem, gente, pode ser por solução de contiguidade, tá? Ou seja, em caso de otite, sinusite, abscesso dentário, trauma, essas bactérias saem desses sítios e vão para o encéfalo, para o cérebro, ou então pela via hematogênica, sendo que as infecções mais comuns, gente, a partir das quais as bactérias caem no sangue e chegam no cérebro, são as infecções pulmonares, infecções de pele em tecidos subcutâneos, infecções pélvicas e intraabdominais. E aí, gente, a etiologia do abscesso cerebral ela vai depender do sítio primário da infecção. Tá? Como assim, Bruno? Vou mostrar para vocês agora. Então aqui eu estou mostrando essa tabelinha, mostrando os principais agentes etiológicos, tá, gente? Os streptococcus do grupo Viridans, tá? Que são streptococcus alfa-hemolíticos não pneumococcus. Eles são a maior parte, né, das infecções, 60 a 70% das infecções são streptococcus viridans. De 20 a 40% são bacteroides, tá? Que são bacilos gram-negativos anaeróbios. E cerca de 23 a um terço dessas infecções são causadas por enterobactérias, 10 a 15% por Staphylo aureus e 10 a 15% por fungos. Seriam os principais agentes etiológicos. E como eu disse, né, a etiologia ela vai estar ligada ao sítio inicial de infecção. Tá? Então se a gente tem, gente, otite média, e mastoidite, né? A gente sabe que a otite média ela é muito causada pelo Streptococcus pneumoniae, por bactérias anaeróbias da nossa, né, região orofaringe, nasofaringe. Então aí seriam muito comuns os streptococcus, né, enterobactérias. Sinusite, gente, se a origem, né, a infecção inicial era uma sinusite, então vou ter um papel importante dos streptococcus, principalmente o Streptococcus pneumoniae, hemófilos, enterobactérias. Se é uma sepse dental, gente, eu vou ter um papel importante de streptococcus, muito comuns na cavidade oral, ou então de outros anaeróbios da cavidade oral. Se é um trauma no crânio, gente, eu vou ter uma participação grande de bactérias da pele, estafilococcus principalmente. Se é uma doença cardíaca congênita, né, muito comum causando endocardite, streptococcus, colonização, né, de válvulas cardíacas. Se é um abscesso pulmonar, então também bactérias geralmente anaeróbias que causam esses abscessos. Endocardite bacteriana, como eu disse a vocês, pode ser o aureus, pode ser streptococcus. E mais fungos, né, e parasitas em pacientes que são imunossuprimidos. Então, como eu falei, né, gente, depende de onde essa bactéria vai sair para chegar no cérebro, e aí a gente tem uma ideia, né, do possível agente etiológico. E o tratamento dessas infecções, tá, gente? Né, o tratamento ele vai ser guiado primeiro, ele é um tratamento empírico, tá, gente? Por experiência acumulada na clínica, tá? Porém, ele vai ser, como vocês vão ver, divididos, tá? Tratamento empírico, por exemplo, aqui para o meningococo, depois para outros agentes. Principalmente, gente, feito pela essa questão da idade, de informações clínicas do paciente, tá? Então, no caso, né, do pneumococo, gente, desculpa, do meningococo, né? Em crianças a gente pode usar tanto a penicilina natural como a ampicilina, que é uma penicilina de amplo espectro, como a ceftriaxona, tá? Que é uma cefalosporina de terceira geração, que pega também, né, bem a Neisseria Neisseria meningitidis. E vocês estão vendo aí todos esses, né? Cefalosporinas e penicilinas são beta-lactâmicos.
No caso de criança, gente, com menos de 2 meses de idade, né, eu tenho aí também algumas indicações, tá? De novo, a ampicilina, a penicilina de amplo espectro, penicilina natural, a cefotaxima, a cefalosporina, um beta-lactâmico. E aqui a gente tem outras classes, tá? A micacina, que é da classe dos aminoglicosídeos, tá? E a gentamicina também, um aminoglicosídeo. Aí para crianças com mais de 2 meses de idade, tá, gente? Aí a gente já tem também a divisão pelo agente etiológico, né? Streptococcus pneumoniae, então a penicilina ou ampicilina se ele for sensível, né? Ou então cefalosporina se ele for resistente à penicilina, tá? E no último caso, tá, gente? Se for uma bactéria que tem resistência a todos esses fármacos, a vancomicina, tá? Como eu falei com vocês, que pode ser associada com outras drogas. O hemófilos influenza, gente, são tratados pelas cefalosporinas de amplo espectro, assim como as enterobactérias e a Pseudomonas aeruginosa, tá? E a Listeria monocytogenes, gente, pode ser usada a ampicilina ou a micacina, tá? Fazer o tratamento. E para adultos, tá, gente? A gente tem aí, se for, né, casos de hemófilos, streptococcus e enterobactérias, ceftriaxona, né, uma cefalosporina, terceira geração, amplo espectro, pega gram positivo e gram negativo. E no caso da pseudomonas, gente, o meropenem, tá? Meropenem é um carbapenêmico, também um beta-lactâmico, tá? Então vocês viram aí que a grande parte da terapia, né, ela é baseada em beta-lactâmicos, principalmente as penicilinas e as cefalosporinas. Bom, obrigado, se cuidem e até a próxima aula.